Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. Prisão do ex-presidente Michel Temer e do ex-ministro Moreira Franco repercute na Câmara. Adiada a indicação do relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça. Hoje, na nossa série sobre o tema, você vai ver o que muda na aposentadoria rural. Comissão Externa de Brumadinho vai à cidade de Congonhas para debater a situação da maior barragem em área urbana do Brasil, que preocupa os moradores. E o cartunista Maurício de Souza ganhou uma exposição na Câmara em homenagem aos 60 anos do seu estúdio, especialmente pelo trabalho em favor da cidadania desde a infância. Hoje é sexta-feira, dia 22 de março. Neste momento aqui em Brasília, 9h02. O Câmara hoje já está no ar. Como o mundo político recebeu nesta quinta-feira a notícia da prisão do ex-presidente Michel Temer e do ex-ministro Moreira Franco? A repercussão aqui na Câmara foi intensa. O que é inadmissível é a demora que nós tivemos nessa prisão. Como pode um governo sem nenhuma popularidade, sem voto e ainda com todas as denúncias de corrupção no ano de 2017, ter feito reformas antipovo extremamente graves, como a reforma trabalhista, como a PEC que congela os gastos públicos, e ainda ter um escândalo que foi a liberação de bilhões de reais em emendas para que o Congresso arquivasse o impeachment no ano passado. Nós não podemos fazer a defesa de prisões fora do processo constitucional. Além disso, o que eu quero lembrar a vocês aqui, e isso é importante que se lembre neste momento, é que o parlamento foi provocado por denúncias 2 vezes, para que essa investigação fosse aberta em cima de indícios robustos, e esse parlamento recusou a investigação. Era o momento, sim, naquele momento, de ter aberto a investigação contra Michel Temer e outros que estão sendo, nesse momento, expedidos de mandado de prisão. E se naquele momento essa investigação tivesse sido aberta, hoje talvez tivesse autorizado uma prisão constitucionalmente consolidada, né? Nós temos governadores, ex-presidentes da Câmara, 2 ex-presidentes da República, todos investigados, sendo punidos, cada um pelos crimes que cometeu. O Brasil, se a gente quer limpar o Brasil, a gente precisa agir dessa forma. É evidente que tem um erro na cultura política brasileira. Não é à toa que 2 ex-presidentes de posições antagônicas estão presos hoje no Brasil. Então há um erro na cultura política. Só vai consertar se a gente defender a autonomia da Lava Jato, a autonomia do Ministério Público e da Polícia Federal para que eles façam o seu trabalho. É uma demonstração de força do combate à corrupção. Não é só a Lava Jato que faz combate à corrupção nesse país. Nós temos milhares de policiais civis, militares, federais, rodoviários, juízes, promotores no país todo que fazem combate à corrupção. Eles só precisam de mais ferramentas. Sem dúvida, a Lava Jato é a salvaguarda, é o início, a origem de todo um projeto macro, maior, né? Que combinou com a trazida do ministro Moro, um dos principais idealizadores desse projeto da Lava Jato, para o governo, mostrando que o atual governo, uma das prioridades é o combate à corrupção, sim. Bom, vamos ver agora um resumo do que aconteceu no plenário da Câmara esta semana. Os deputados analisaram temas polêmicos como a permissão para estrangeiros poderem ser donos de até 100% de empresas aéreas brasileiras. Veja como foi com a repórter Dini Moraes. Oi, gente. Esta semana o plenário aprovou uma proposta que quer dar prioridade de vaga para os filhos de mulheres que sofreram violência doméstica. A ideia é que isso abranja toda a educação básica, ou seja, desde a creche, passando pelo ensino fundamental e até o ensino médio. Essa proposta também inclui lá no rol de providências a serem tomadas pelo juiz, assim que recebe a denúncia de violência doméstica, que ele deve determinar que a escola mais perto de onde essa mulher está morando matricule essas crianças ou adolescentes, independentemente de ter vaga ou não. Para conseguir essa reserva de vaga, a mulher ela tem que apresentar o boletim de ocorrência da violência que ela sofreu. A gente lembra que isso é muito importante num país como o nosso, né, em que quase 4,5 milhões de agressões físicas a mulheres são registrados todos os anos. E também a Justiça recebe mais de 450 mil novos casos de violência doméstica por ano. Isso dá cerca de 51 novos processos de violência doméstica por hora no nosso país.
O projeto ele foi considerado muito importante para aquelas mulheres que às vezes elas têm que sair de casa para que a família deixe de sofrer essa violência. A gente conversou com uma pessoa que viveu isso na pele, que é a Larissa. Dá uma olhada na história dela. Há 2 semanas atrás, eu vim de Araranguá com medida protetiva. Eu e meus 2 filhos, um de 7 anos e um de 13 anos. Chegando aqui, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com o Conselho Tutelar para estar arrumando vaga para as crianças. E eu achando que seria mais fácil, né? Já que eu achei que eles me dariam todo o apoio, e acabei descobrindo que não foi bem assim. Eu esperei 1 semana e não obtive nenhum retorno, né? E nenhuma ligação, nada. Tu fica esperando, tu fica naquela apreensão, que tu sabe que as crianças têm que ir para a escola, todo esse estresse já de separação, de tu ter que retomar a tua vida. E tu vê que é complicado. Eu realmente achei que seria mais fácil, pelo menos nessa questão de vaga para as crianças, porque, né, é uma coisa que todo mundo tem direito, as crianças têm direito. E, tipo, levou 1 semana, se eu não fosse atrás, meus filhos estariam até agora, né? Então, esse projeto que reserva vagas nas escolas para filhos de mulheres que sofreram violência doméstica foi aprovado por unanimidade aqui no plenário e agora segue para análise do Senado. Agora, o que deu o que falar mesmo, que foi polêmico mesmo, foi o outro projeto colocado em votação. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. O deputado José Neto com a palavra. Senhor presidente, pelo regimento, eu só posso falar depois de definida ou não a questão de ordem. Esse outro projeto, ele trata de mudar várias regras do turismo brasileiro. A gente pode até chamar de nova lei geral do turismo. Traz definições de vários atores aí do mercado, por exemplo, agências de turismo, organizadoras de evento, transportadoras, traz deveres, penalidades, um monte de mudança no setor. Nesse setor que a gente lembra que é um setor responsável por 9% do produto interno bruto do Brasil, ou seja, de tudo o que é gerado aqui de riqueza no país por ano. Agora, a parte polêmica desse projeto não é essa parte do turismo, e sim a parte que trata de abrir o capital das empresas aéreas brasileiras para estrangeiros. Deixa eu explicar para você. Hoje, os estrangeiros eles só podem ter 20% das ações com direito a voto nas companhias aéreas brasileiras. Tem esse limite aí. E esse projeto tira esse limite e libera aí que estrangeiros sejam totalmente donos de empresas aéreas com sede aqui no Brasil. Isso coloca em lados opostos pessoas que dizem, olha, precisa abrir realmente o mercado, porque trazendo novas companhias vai ter mais concorrência e isso pode baixar o preço da passagem. E por outro lado, tem gente que diz, olha, não dá para liberar totalmente o mercado das aéreas para os estrangeiros, porque isso fere a soberania nacional e trata aí de um setor que é estratégico para o país. A gente lembra que essa não é uma discussão nova. Ela já acontece aqui no Congresso Nacional há pelo menos 3 anos. Lá em março de 2016, a presidente Dilma enviou uma medida provisória aqui para o Congresso, aumentando a participação de estrangeiros nas companhias aéreas brasileiras de 20% para 49%. Ou seja, ainda mantinha o controle das empresas brasileiras com brasileiros. Só que na hora de avaliar esse texto, os deputados aumentaram esse 49% para 100%, ou seja, liberaram geral para que estrangeiros sejam totalmente donos de companhias aéreas brasileiras. Os senadores disseram, ok, a gente concorda com essa liberação. Só que na hora da medida provisória ser transformada em lei, lá na hora de sancionar, o então presidente interino, Michel Temer, vetou isso daí e combinou com os deputados e senadores, olha, é o seguinte, nós vamos tratar isso num projeto de lei que tem mais tempo para ser discutido. E é justamente este projeto de lei que está sendo votado agora na Câmara. E eu quero ressaltar mais uma coisa. Esse assunto também é tema de uma medida provisória que está em vigor neste momento e já está tramitando aqui no Congresso, mas não é ela que está sendo votada agora, não. Agora é o projeto de lei. Então vamos falar do projeto de lei. O que aconteceu com ele essa semana? Ele avançou. O texto principal foi aprovado. Só que ainda faltam ser votados uns pedidos que os partidos fizeram de alteração nesse texto principal. E algumas alterações, inclusive, podem mexer no coração da proposta, que é justamente essa liberação para que estrangeiros sejam totalmente donos de empresas aéreas brasileiras.
E o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver com a questão da concorrência, tem a ver com que pode baixar o preço de passagem ou, assim como defende alguns partidos de oposição, isso pode interferir numa área que é estratégica no país e a questão de soberania também. Eu sugiro que você acompanhe o debate ao vivo na semana que vem e tome as suas próprias conclusões. E só para a gente finalizar, eu sempre gosto de ressaltar que não só de votação vive o plenário, e nesta semana 2 assuntos chamaram a atenção na discussão aqui no plenário. Uma foi a viagem do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos e outro foi a prisão do ex-presidente da República, Michel Temer. Bom, gente, esses foram os principais assuntos da semana aqui no plenário da Câmara. Eu fico por aqui até semana que vem. Tchau! E o assunto agora é Previdência. Foi adiada a indicação do relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça. No entendimento dos líderes e do presidente da CCJ, que o governo precisa vir ao Congresso dar explicações sobre a proposta de reforma para os militares, que terá um impacto fiscal muito menor do que a expectativa gerada. E na nossa série de 20 reportagens que detalham a proposta do governo, hoje nós tratamos do que muda na aposentadoria rural, que continuará com regras especiais. A proposta muda a maneira da pessoa comprovar que trabalhou no campo para ter acesso a esse direito. A reportagem é de Thiago Ramos. Agora, nós vamos falar sobre como a reforma da Previdência mexe com quem vive no campo. O governo Bolsonaro dividiu a reforma da Previdência em 4 partes. Uma delas focada no combate às fraudes, incluindo aí aquelas dos trabalhadores rurais. Nós encontramos inúmeros casos de alteração de previdenciária, por exemplo, de pessoas que naturalmente saíram da roça com 18, 20, 22 anos de idade, foram para o espaço urbano e hoje retornaram para a atividade simplesmente para poder cumprir um ciclo de 1 ou 2 anos e ter uma certidão e poder se aposentar. A certidão que o deputado falou aí é uma oferecida pelos sindicatos rurais. Ela é uma declaração de que sim, aquela pessoa trabalhou mesmo aquele tempo todo no campo. Essa é uma primeira mudança da proposta. A declaração só poderá ser oferecida por órgãos oficiais. Ela tira o direito do sindicato continuar representando o trabalhador no caso da declaração, passa essa obrigação para uma empresa de assistência técnica, que o papel da empresa de assistência técnica é dar assistência lá para o agricultor, para a agricultora, para a nossa agricultura familiar. Precisa se criar algumas regras que dizem o seguinte: nos últimos 15 anos, tu plantou o quê? Criou o quê? Onde é que tu estavas? Cadê a nota? Né? Essas coisas todas, para que se tenha tomar essa posição, tem que ter um órgão de fé pública. Hoje, quando a Previdência suspeita de um benefício, ela dá 30 dias para que a pessoa seja notificada e possa recorrer. O governo quer reduzir esse tempo para 10 dias. Conforme o lugar de Minas e do Brasil, desse país, que é um país continental, 10 dias não chega essa informação. E em 10 dias, o trabalhador, o segurado, não chegando a essa agência para satisfazer ali o questionamento, o benefício dele vai estar suspenso. Outra mudança importante é na idade. Hoje, a trabalhadora rural se aposenta com 55 anos e o trabalhador com 60. Haverá uma unificação. A idade será de 60 anos para homens e para mulheres. Acabou? Não. As contribuições de quem vive do campo também poderão mudar. Mas esse já é um assunto de um outro episódio dessa série. Se quiser continuar acompanhando, é só ligar aqui na TV Câmara. Bom, hoje a Comissão Externa de Brumadinho, que acompanha as investigações do desastre da Vale, está na cidade de Congonhas, Minas Gerais, para promover um debate sobre o risco de rompimento de uma outra barragem, agora da Companhia Siderúrgica Nacional. É a barragem Casa de Pedra, que fica na histórica cidade mineira e é considerada uma das maiores barragens de mineração localizada em área urbana no mundo. Nós vamos conversar agora ao vivo, por telefone, com o deputado autor do requerimento para a realização desse debate, o deputado Padre João, do PT de Minas. Deputado, muito bom dia. O senhor me ouve bem? Bom dia, ouço bem. Deputado Padre João, muito obrigado por atender a nossa ligação. Essa barragem de Congonhas, ela preocupa muito pela sua posição, né? Ela está muito próxima
da cidade, ela está em área urbana, né? Ela é uma das maiores do mundo desse tipo. E isso, imagina, depois dos desastres de Mariana e Brumadinho, preocupa muito quem mora ali perto. Mas o estado dessa barragem já é parcialmente de conhecimento ou é exatamente isso, as informações que os senhores vão buscar? Então, olha, de fato é uma barragem que chega em torno de quase 100 milhões de metros cúbicos, né, de rejeitos. Então, é uma barragem que está, de fato, dentro da cidade. Tem mais de 5 mil famílias que são atingidas, assim, em questão de segundos. Tem um grupo grande, por exemplo, as pessoas têm 10 segundos. Então, não resolve ter zona de autossalvamento, rotas de fuga, sinalização, se não terá tempo para a pessoa, de fato, fugir. Não tem. Então, é uma barragem que vem despertando grandes preocupações, porque houve alteamento dessa barragem, sem tanto acompanhamento. Já 2013 teve tipos de vazamento, 2017 teve outros problemas, denunciado por moradores e constatado por diligência do Ministério Público. O Ministério Público vem acompanhando de forma também muito rigorosa. Já tem um aconselhamento do Ministério Público, traz, inclusive, para retirar essas famílias, são milhares de famílias. Então, nós vamos ouvir a comunidade desses transtornos. Eu já tive reunião nas comunidades, lá tem pessoas que já desocuparam por conta própria, mas tem a casa e está pagando aluguel em outro bairro. Uhum. Ou seja, são famílias, Congonhas existe há quantos anos, séculos, né? E a barragem em décadas. Então, não foram as pessoas que construíram casas debaixo da barragem, mas a barragem, a empresa que construiu a barragem sobre a cidade. Agora, deputado... Então é de responsabilidade todo esse transtorno da empresa. Deputado Padre João, a preocupação com as vidas deve ser a principal, a maior de todas, mas Congonhas é uma cidade histórica também, né? Tem monumentos, igrejas, localidades históricas ali que acredito também estejam sob risco. Essa também é uma preocupação da comissão, não? É uma preocupação. Em primeiro lugar, como você bem disse, as famílias, milhares de famílias ali, tem os municípios abaixo, tem os municípios que... as famílias que estão atingidas já direto ali, né? Mas vai pegar, de fato, o Rio Paropeba. Novamente, o Rio Paropeba. O Dessalama chegaria no Rio Paropeba. Então, são tantas outras cidades que também, com o rompimento, serão novamente atingidas. Então, nós vamos fazer também uma visita técnica. Nós vamos fazer uma diligência no local também. Além de ouvir a comunidade, agora às 10 horas, vamos fazer uma visita logo no início da tarde e na própria barragem, junto com também técnicos, né? E acompanhado também pelo Ministério Público, representando os moradores, prefeituras, vereadores, todas as lideranças também do movimento social. Pelo que o senhor viu, tem sido recebido com boa vontade e há disposição de transparência por parte da Companhia Siderúrgica Nacional no enfrentamento dessas dúvidas, dessas questões que envolvem essa barragem? Olha, a comissão externa, ela tem assumido, embora ela tenha um foco muito claro de estar ouvindo a comunidade para ter um novo marco regulatório, tem um foco bem claro nesse sentido. Tem inclusive um compromisso do presidente da Casa em tirar uma semana para uma força-tarefa para a mudança do marco regulatório no que tange a atividade minerária, no que tange também a segurança de barragem e o conceito de atingido. A comissão ela tem assumido, de certa forma, um papel de mediadora. No caso de Barão de Cocais, Gongo Soco, né, que lá
tanto envolve a Vale quanto a Anglo Gold, foi a reunião, a audiência, o debate público da comissão foi a primeira vez que a sociedade, a comunidade inteira, ficou junto com a empresa. Congonhas também, a gente está percebendo que vai ser uma primeira reunião, que vão ter os bairros atingidos, são 3 bairros atingidos, que a comunidade, os moradores vão estar junto com a empresa, que temos a confirmação da empresa se fazer presente nesse debate público. Perfeito. Então tem sido. Agora, qual que é a angústia dos moradores? É o plano de descomissionamento, porque não vai ter segurança nenhuma enquanto não retirar essa barragem. Uhum. Então, quais são os prazos? Dentro desse plano de descomissionamento, ou seja, de retirar ali os rejeitos, remover, né? E o que será feito com essas famílias? O Ministério Público já foi claro, ele está pedindo um aluguel, tirar as famílias, né? Agora, mesmo ao retirar, é o que nós já percebemos em Barão de Cocais, onde já foram retiradas, eles querem também um prazo para ver, né? Qual que vai ser o prazo de retorno no caso de Barão. Uhum. Então a gente percebe que com certeza vai ser também esse plano de descomissionamento, ele é fundamental para a comunidade. Perfeito. Deputado Padre João, eu ia perguntar para o senhor sobre as perspectivas de trabalho da comissão. O senhor, em boa medida, já respondeu essa pergunta. Então, eu quero perguntar sobre as perspectivas em relação à CPI, que deve começar efetivamente seus trabalhos na semana que vem, com a convocação, sob risco, inclusive, de serem coagidos a virem sob vara, né, da diretoria da Companhia Vale. Qual a perspectiva que o senhor tem em relação ao trabalho da CPI, sabendo que nela, ao contrário da comissão externa, já parece haver ali alguma disputa de forças políticas, né, algumas ligadas às empresas de mineração? Então, primeiro, é que era unanimidade dos deputados componentes dessa comissão externa da Câmara que a gente tivesse uma CPMI, ou seja, uma comissão parlamentar mista de inquérito, Câmara e Senado, uma única. Então, hoje já tem uma CPI da Câmara Municipal de Brumadinho, tem uma CPI da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, tem a CPI do Senado e foi lida a CPI da Câmara. Então, na verdade, aí 4 CPI, isso, em vez de focar, né, no trabalho, até mesmo em relação às pessoas envolvidas, vai ficar uma coisa muito fragmentada. A gente lamenta de não ir. A ligação ficou ruim. Agradeço muitíssimo mais uma vez a participação do deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, aqui conosco, que estava conosco ao vivo, lá da cidade de Congonhas, em Minas Gerais, onde a Comissão Externa de Brumadinho fará essa audiência pública para tratar dessa gigantesca barragem de rejeitos que fica no centro da cidade, uma barragem da Companhia Siderúrgica Nacional. E o deputado se referiu várias vezes ao descomissionamento, que é o termo técnico para a desativação e a reversão de um processo de barragem, né, para que uma barragem seja fechada, extinta. E nessa quinta-feira, a Comissão Externa de Brumadinho fez uma audiência pública aqui na Câmara justamente para debater as formas mais seguras e modernas de descomissionamento, de desativação das barragens e outras represas de rejeitos de mineração. Os deputados acham que muitas barragens, da forma como estão hoje, oferecem um enorme risco aos brasileiros. Na reunião da Comissão Externa do Desastre de Brumadinho, deputados criticaram a forma como foram feitas muitas barragens de mineração no Brasil. Eles cobraram que elas sejam desativadas. As barragens são antigas, todas com mais de 25 anos, por isso saber qual que é o encaminhamento normal de desativar, tecnicamente chamado de descomissionamento, e também a utilização desses rejeitos da mineração. Nós sabemos que a mineração é importante desde que ela não seja um risco à vida e ao meio ambiente. Ela precisa ser uma riqueza do povo brasileiro que seja revertida para gerar qualidade de vida e desenvolvimento.
Sidney Nicodemos, que é doutor em engenharia metalúrgica e de Minas, disse que já existem técnicas capazes de transformar o rejeito em substâncias economicamente importantes. A gente pode separá-los, né, em 3 frações distintas: uma areia, que é um resíduo mais grosso, um material argiloso ou um silt, que é usado para fazer tijolos, outros preparos de base em rodovias, e o próprio resíduo, que contém um alto teor de óxido, que a gente vai também utilizá-lo eventualmente para vender minério. Então, você reaproveita o que já tinha sido destinado como um rejeito ou um lixo, né, que a sociedade não usa mais. Fernanda Perdigão, que estava representando os atingidos pelo rompimento da barragem de Brumadinho, não quer que a Vale seja fechada. Ela espera que a empresa possa, de forma sustentável, voltar a atuar na região. Eu espero que tudo que está sendo levantado como uso sustentável desses resíduos, a forma de descomissionamento das barragens, a solicitação, inclusive, do uso sustentável, né, desses resíduos, possa vir a sair realmente e favorecer não só o meio ambiente, como a recuperação da área degradada de Brumadinho, mas também a mão de obra local, né, que ela seja absorvida durante esse processo de recuperação dessa área degradada. Você já viu nesta edição do Câmara Hoje a repercussão das prisões do ex-presidente da República, Michel Temer, e do ex-ministro Moreira Franco. Adiada a indicação do relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça. Agora em Brasília, 9h27. Você vai ver depois do intervalo que foi lançada a Frente Parlamentar em Defesa da Mulher. E mais, você vai ver a ajudinha que a Turma da Mônica dá para o avanço da cidadania. Tem exposição sobre o trabalho de Maurício de Souza aqui na Câmara. Já, já. Em Brasília, neste momento, 9h29, o Câmara Hoje está de volta e foi lançada nesta quinta-feira a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher. A Frente Parlamentar vai fazer um trabalho integrado com outros colegiados para dar voz às mulheres em todas as suas reivindicações. Todos os dias o nosso país tem sido aí manchado com destaques aí de violência contra a mulher, de falta de empregabilidade à mulher, e eu acho que a Frente Parlamentar ela consegue reunir, agrupar e já ajudar os órgãos e organismos que existem já na casa. Nós já temos a Procuradoria, a Secretaria da Mulher, a Comissão da Mulher, temos agora uma Comissão Especial de Combate à Violência, mas o trabalho da Frente é um trabalho mais institucional, onde que vai reunir a todos, né, aí para objetivos comuns. Só nos primeiros meses de 2019, ao menos 126 mulheres foram assassinadas no Brasil, segundo a organização ligada às Nações Unidas. Também foram registradas 67 tentativas de feminicídio, que é o assassinato de mulheres em razão do gênero. A cada 2 horas, uma mulher é morta no Brasil pelo simples fato de ser mulher. A deputada Rose Modesto, do PSDB de Mato Grosso do Sul, apresentou um projeto para endurecer as penas para quem comete o crime de feminicídio. Tem 2 objetivos: de punir de uma forma mais dura e, ao mesmo tempo, de tentar uma prevenção, né? O homem fazer uma reflexão. Se eu cometer um crime como esse, eu vou ficar 20 anos preso, 20 anos que eu vou abrir mão da minha vida. Então, talvez essa reflexão, né, possa inibir um pouco mais essa questão do feminicídio. E em comemoração ao Dia Internacional de Igualdade Racial, deputados negros se reuniram para debater a política de cotas no Brasil. A bancada pela consciência negra se reuniu para celebrar o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, comemorado em 21 de março. E também para fazer um balanço dos efeitos da política de cotas no Brasil. Nós precisamos saber a questão de colocar políticas públicas nas regiões vulneráveis nesse país, mas nós estamos discutindo e aqui nós temos tanto a oposição como temos uma situação que vai colaborar com esse país. A lei de cotas foi sancionada em 2012. Ela garante que 50% das vagas nas universidades e instituições de ensino federais sejam destinadas para alunos de escolas públicas. Dessas vagas, metade é reservada aos alunos de famílias com renda inferior a um salário mínimo e meio por pessoa, enquanto a outra metade
é para alunos pretos, pardos e indígenas, de acordo com a proporção populacional de cada estado. Além disso, em 2016 foi determinado que dentro de cada uma dessas categorias fossem reservadas vagas para pessoas com deficiência, também de acordo com a proporção populacional do estado. A ideia é que em 2022 a política de cotas seja avaliada, para decidir sobre a continuidade ou não da política afirmativa. A representante da Secretaria Nacional de Políticas de Igualdade Racial afirmou que o órgão já está elaborando mecanismos de avaliação. Nós estamos criando algumas estratégias de monitoramento e avaliação das reservas de vagas. Porque esse sistema acompanha um processo de ações afirmativas e chegou um momento que a gente tem que se debruçar nos dados estatísticos para que a gente possa aprimorar e avaliar esta lei. A gente precisa fazer uma reparação histórica. Aquilo que é desigual na sociedade tem que ser tratado com desigualdade para corrigir essas desigualdades históricas. Então, a gente quer igualdade, justiça, a gente quer participação, portanto, plena de negros e negras na universidade, para que tenham acesso à ascensão de uma vida que é normalmente de muita pobreza e miséria, e com isso a educação é fundamental. Mas dentro da bancada pela consciência negra também existem parlamentares que não concordam com a necessidade da lei de cotas para negros. Não é exceção. Eu, quando tinha 12 anos, eu ia na casa das pessoas, carregava lavagem, levava, tratava de porco, limpava o chiqueiro, voltava, chegava na casa das pessoas, precisava, perguntava se estava precisando de pegar água. Pegava água, enchia os vasilhames, pegava meu dinheiro e ia estudar. Então, eu não precisei de cota. 9 horas e 33 minutos. O corredor de acesso ao plenário da Câmara está mais colorido. É a exposição sobre os personagens criados por Maurício de Souza. Quem passa por lá descobre que a Turma da Mônica também contribuiu para o avanço da cidadania. Maurício de Souza, Imaginação a Serviço da Sociedade, é o nome da exposição que está aberta ao público a partir dessa quarta-feira no corredor de acesso ao plenário da Câmara dos Deputados e que fica em cartaz até o dia 11 de abril. A mostra é um apanhado de mais de 200 campanhas institucionais protagonizadas pelos personagens da Turma da Mônica, que abordam temas diversos como inclusão, ética, cidadania e importância do voto e da participação política. O criador da turma, Maurício de Souza, prestigiou o lançamento da exposição e brindou o público com ilustrações feitas na hora. Mais de 200 campanhas falando de todos os assuntos, com uma linguagem acessível, direta, objetiva, que até criança entende e leva para casa a revistinha especial e mostra para os pais. E estamos, então, todos falando a mesma língua, a língua da educação, a língua do conhecimento, a língua da informação, a língua do futuro, a língua da esperança. Bom, e ontem eu tive a oportunidade de bater um papo, fazer uma entrevista com essa figura fantástica que é o Maurício de Souza. Aos 83 anos ele ainda mostra muita vitalidade. Ele falou sobre os seus personagens e sobre o avanço da cidadania desde a infância. Essa entrevista completa está no Facebook e no Twitter da TV Câmara. Vai lá, e se você ainda não é nosso seguidor, aproveita para apertar o botãozinho, né? Bom, você viu nesta edição do Câmara Hoje a repercussão das prisões do ex-presidente da República, Michel Temer, e do ex-ministro Moreira Franco. Comissão sobre o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho está na cidade de Congonhas, Minas Gerais. Os deputados promovem um debate sobre o risco de colapso de uma outra barragem, a Casa de Pedra, uma das maiores de mineração, localizada em área urbana de todo o mundo. Aqui na Câmara, deputados ouvem especialistas sobre o chamado descomissionamento, a desativação de barragens de rejeitos. Esta edição fica por aqui. Hoje é sexta-feira, dia 22 de março, em Brasília, neste instante, 9 horas 36 minutos. Um ótimo dia para você e um ótimo fim de semana.